E ele falou: Pedro, Deus fez de você um imã. Você atrai as pessoas assim para perto de você, as pessoas mais diferentes possíveis, né? E aí a gente acaba sendo abençoado por isso. Eu falei: amém, eu recebo essa palavra, eu quero continuar sendo, né, esse imã que atrai amigos de Deus. E que bom que a gente pôde ser abençoado, né, por cada um deles que passou aqui por esses dias. Amém, meus irmãos? Mas agora é com a gente, né? É com os de casa. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Você que estava aqui desde o primeiro dia, talvez se lembre que nós começamos essa jornada aqui lá em Gênesis, falando a respeito de Enoque, e a nossa última palavra vai terminar hoje no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Vocês encontraram, gente? Amém? A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Até aqui por enquanto, mas pode deixar a sua Bíblia aberta. Quero fazer mais uma oração com você, como já é de costume na igreja, vai continuar sendo costume aqui também. Feche seus olhos aí no seu lugar. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, nós queremos pedir ao Senhor mais uma vez para que abra espaço nos nossos corações. Espírito Santo, você que sonda e conhece as profundezas do coração de Deus, mas também as profundezas do nosso próprio coração. Senhor Espírito Santo, nós pedimos nessa manhã, fala conosco. Abre os nossos ouvidos, sensibiliza o nosso coração, sonda as nossas intenções nessa manhã. Senhor, que nessa manhã nós possamos colocar um selo sobre tudo aquilo que nós recebemos nesses últimos 4 dias. E que mesmo aqueles que não estavam conosco desde a quarta-feira, que eles possam receber também a sua porção, que eles também possam ser desafiados no mesmo nível que nós estamos sendo desafiados desde quarta-feira à noite aqui. Senhor, o nosso desejo é que o nosso coração seja moldado nessa manhã mais uma vez, de acordo com a imagem do Filho de Deus, para que possamos ser mais parecidos com Ele, para que possamos dizer ao mundo que somos seus amigos. Então pedimos nessa manhã, por graça e misericórdia, que a palavra de Deus tenha espaço no nosso meio e tenha voz nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Antes de mais nada, eu quero esclarecer que, apesar de ter começado a mensagem de hoje no Apocalipse, eu não vou falar do anticristo, não vou falar da besta, não vou falar do chupa-cabra, tudo aquilo que você tem medo, porque você lê Apocalipse da maneira errada. Mas isso é um tema para uma outra pregação. Mas como eu disse, nós começamos em Gênesis, vamos terminar essa jornada em Apocalipse. O amigo de Deus que a gente vai olhar para a vida dele juntos hoje de manhã é o apóstolo João. O mesmo João que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as 3 cartas, né, 1ª, 2ª e 3ª de João, e também o mesmo apóstolo João que escreveu o Apocalipse que nós estamos lendo. E João, meus irmãos, recebeu a revelação do Apocalipse na ilha de Pátimos. E logo no começo do capítulo 1, no versículo 9 que nós lemos, João está deixando claro para a gente o motivo da prisão dele. Eu estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, João está preso porque ele pregou a palavra de Deus e porque ele deu testemunho de Jesus Cristo, meus irmãos, num tempo onde os homens pensavam que eles eram deuses. Domiciano foi o imperador romano que mandou prender João na ilha de Pátimos, um lugar isolado que era uma ilha-prisão e onde as pessoas faziam trabalhos forçados. João já era um homem de idade avançada, ele já era um idoso, ele é o último dos apóstolos que está vivo,
Todos os outros, com exceção de Judas, morreram martirizados, deram a sua vida, porque pregaram a mensagem do Evangelho. Mas agora João também está tendo a sua porção de sofrimento por amor a Cristo, sendo mandado para essa ilha, prisão chamada Patmos. Só que antes, meus irmãos, que o apóstolo João fosse mandado para essa ilha, a tradição da história da igreja nos conta que João foi colocado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente ele saiu ileso. Tem um ditado que é bem brasileiro, é bem nosso, que diz que vaso ruim não quebra. Mas aparentemente esse ditado se aplica também a amigos de Deus. Um homem é colocado vivo dentro de um caldeirão de óleo fervente e milagrosamente ele sai ileso. E agora esse homem está nessa ilha chamada Patmos. E o que eu vejo aqui, meus irmãos, é um homem com idade avançada, é um homem idoso, mas um homem apaixonado pela presença de Deus. Um homem apaixonado por aquilo que experimentou no tempo que caminhou com Cristo, mas também um homem que continua com os seus olhos abertos para receber revelações magníficas, um homem que está disposto a dar a própria vida por causa da mensagem que ele ouviu e também por causa da mensagem que ele pregou. Só que, meus amigos, o que é que fez com que João permanecesse fiel até o final da sua trajetória? Foi a amizade dele com Deus. Só que se você parar para pensar, dos muitos lugares para onde você levaria um amigo seu, talvez o último lugar que você levaria um amigo seu seria para uma ilha-prisão chamada Patmos, onde as pessoas faziam trabalhos forçados. E aí eu lembro, eu coloquei no meu esboço essa frase que vários dos meus amigos falaram esses dias aqui, Teresa d'Ávila, quando caiu do cavalo, olhou para o céu e esbravejou contra Deus. Se você trata assim os seus amigos, não me admira que você tenha tão poucos. Porque, meus irmãos, os amigos de Deus, eles passam por situações desconfortáveis. Os amigos de Deus, eles passam por situações que são desafiadoras. Só que, meus irmãos, de alguma maneira, tudo aquilo que João estava vivendo naquela ilha era pequeno. Diante daquilo que agora ele estava vendo, sendo descortinado, sendo aberto diante dos olhos dele, tudo aquilo que ele poderia experimentar, que ele já tinha experimentado de sofrimento, todas essas coisas, elas eram indiferentes. Talvez você não levaria um amigo seu para uma ilha prisão, só que existe, meus irmãos, aqui em Apocalipse, um amigo de Deus numa ilha chamada Patmos. Só que, gente, João só foi para Patmos alegremente, porque antes ele já havia estado em outros lugares. E a minha mensagem nessa manhã é: onde os amigos estão? Onde é que os amigos de Deus, por onde que eles passam, até que eles sejam encontrados fiéis e firmes, mesmo depois da tribulação? Você está comigo ainda, gente? Amém? Então, abre comigo o Evangelho de João. E a gente vai ficar agora bastante tempo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Evangelho de João, que é o mesmo João que escreveu o Apocalipse que nós lemos agora, esse amigo de Deus, que anos mais tarde vai ser preso, mas agora está caminhando com Jesus e registrou aquilo que ele viveu. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa.
Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Meus irmãos, o primeiro lugar aonde os amigos de Deus estão é que os amigos de Deus, eles estão próximos de Jesus. Eu acredito que isso foi o mais próximo que os discípulos chegaram de ter brincado de cidade dorme. Quem já brincou aqui de cidade dorme alguma vez na vida? Você faz uma roda e aí tem os cidadãos, né, tem os policiais, os investigadores e tem o assassino. E aí, para quem o assassino pisca, a pessoa morre e os investigadores têm que ficar descobrindo quem que é o assassino da roda. Talvez isso foi o mais perto que os discípulos chegaram de fazer essa brincadeira. E, meus irmãos, o clima que deve ter se instaurado nessa mesa, depois que Jesus falou que alguém ia trair ele, supera qualquer climão que tenha acontecido no almoço de domingo da sua família. Porque, curiosamente, eu não sei por que as famílias brasileiras têm a tendência de brigar durante os almoços de domingo. Só que, gente, imagina o clima que ficou aqui. Por quê? Envolve assassinato. Jesus está dizendo que um dos discípulos dele vai traí-lo, e porque o discípulo vai traí-lo, isso vai levá-lo até a morte. E aí o texto vai dizer que Jesus está tendo essa conversa com eles no começo, depois de dizer isso. E esse isso aqui, no caso, meus irmãos, é a conversa que Jesus teve com os discípulos depois do lava-pés. E agora ele está dizendo que um deles vai traí-lo, e isso vai resultar na morte dele. E é interessante, gente, porque na antiguidade, quando um rei ele ia sair para uma batalha, na noite anterior ele se reunia com seus melhores soldados e ele traçava uma estratégia. Como é que a gente vai proteger o reino e como é que a gente vai me proteger? Por quê? Eu não posso morrer e o reino não pode se perder. Só que agora, gente, na véspera da batalha mais importante, mais desafiadora de Jesus como homem, ele está reunido com seus amigos, com seus soldados. Só que a reunião de Jesus não é para falar para os discípulos como que a vida dele vai ser preservada e como que o reino vai ser preservado. A reunião de Jesus com os discípulos é: eu quero explicar para vocês como é que vocês não vão me atrapalhar amanhã. Porque o sacrifício precisa acontecer. É necessário que o sacrifício aconteça. Só que até chegar a esse momento, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai virar as costas para mim. E isso também está no plano eterno de Deus, para que eu chegue até a cruz. E é necessário que a cruz venha. Só que aí, gente, a pergunta mais natural a surgir na mesa depois de uma informação dessa, qual é? Senhor, quem é o traidor? Quem dentre nós que está caminhando com o Senhor há tanto tempo vai virar as costas para você hoje à noite e vai te trair? E aí, gente, Pedro, curiosamente, porque a gente conhece Pedro de outros textos. Você sabe que Pedro é meio esquentado, sim ou não? Só que aí, gente, curiosamente, Pedro, sendo como a gente conhece, ele está se manifestando aqui de maneira muito discreta. Talvez, se fosse em outro tempo, Pedro teria se levantado, batido na mesa e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Aponta agora, porque ele não vai sair daqui vivo. Aquele que o Senhor colocar o pedaço de pão molhado na boca dele, o Senhor vai colocar o pão e eu vou vir com o soco, logo em seguida. Só que, meus irmãos, Pedro tinha acabado de receber uma lição muito profunda de Jesus e eu penso que talvez ele ainda estivesse raciocinando, pensando a respeito daquilo que ele ouviu. Vocês lembram? Os discípulos chegaram para jantar e Jesus avisou: é o seguinte, hoje à noite eu vou lavar os pés de todo mundo que está aqui. E aí Pedro, como sempre, é o primeiro: Senhor, nunca que eu vou permitir que o Senhor lave os meus pés. Porque você sabe que esse era um trabalho feito pelos escravos, não era um trabalho para o mestre como Jesus era. E Pedro se levanta e diz: Senhor, nunca eu vou permitir que o Senhor lave os meus pés. Jesus responde: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Você não faz parte da minha galera. Aí ele, de novo, emocionadíssimo: Senhor, então não somente os pés, mas também a cabeça e o corpo inteiro. Um homem de extremos, né? Ele fala: Pedro, deixa eu falar uma coisa. Vocês já tomaram banho. Vocês já foram purificados
quando vocês foram salvos. Você já tomou banho. Só que a poeira do pecado vai continuar tentando se impregnar em vocês. E por isso, todos os dias, vocês vão ter que se lavar. De maneira menor, talvez, mas vão ter que se lavar continuamente, todos os dias, pela palavra de Deus. Só que, meus irmãos, ainda que Pedro estivesse pensando nesse sermão que ele levou de Jesus, quando Jesus traz a informação da traição para a mesa, Jesus se angustia, os discípulos ficam assustados, e como todos ali na mesa eram seres humanos, eles ficam também o quê, gente? Curiosos. Pedro, ainda que de maneira discreta, deseja saber quem é o traidor. Só que, meus irmãos, Pedro deseja saber, só que ele precisa pedir para outra pessoa da mesa perguntar. Porque naquela noite, Pedro não estava próximo de Jesus o suficiente. O texto vai dizer que o discípulo mais próximo de Jesus naquela noite era aquele discípulo, ou então o discípulo a quem Jesus amava. Gente, isso fica muito melhor quando a gente lembra que quem escreveu essas palavras aqui foi o próprio apóstolo João. E João não se refere a ele mesmo no evangelho dele pelo nome. Ou ele se refere a ele mesmo como aquele discípulo, ou então se refere a ele como aquele que Jesus amava. Haja autoestima, né? A Vitória pregou sábado passado sobre ego. Será que João era orgulhoso? O cara escreve um livro, escreve um evangelho, ele troca o nome dele por aquele a quem Jesus amava. Só que, meus irmãos, o fato de João dizer que ele era aquele que Jesus amava não significa que Jesus não amava os outros discípulos, mas significa que João entendia, João compreendia que ele era amado por Deus. E ele construiu a identidade dele baseada nisso. Eu sou aquele que Jesus ama. Por que eu posso ser só o João se eu posso ser aquele que Jesus ama? Por que eu posso ser só mais um, ser mais o fulano, o Zé, sei lá quem, se eu posso ser aquele que Jesus ama? E, meus irmãos, João viveu toda a vida dele a partir dessa verdade. O Senhor me ama. E eu olho para a vida dele e eu me pergunto, será que eu vivo como alguém que sabe que um homem, que um Deus morreu e ressuscitou por mim? Será, meu irmão, que você tem vivido a sua vida como alguém que está consciente de que existe um Deus que morreu e ressuscitou por você? Será que você vive a sua vida consciente de que você também é alguém que Jesus ama? Assim como amou João. E por que, meus irmãos, João entendia que era amado por Deus? Naquela noite, ele era o mais próximo de Jesus na mesa. De novo, Pedro quer saber, mas ele precisa pedir para que outro pergunte. Porque ele não estava próximo o suficiente. Mas aquele que se reconhecia como sendo alvo do amor de Deus, ele estava reclinado, ele estava deitado sobre o peito de Jesus. Meus irmãos, Pedro, Tiago e João, eles eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Ou seja, João e Pedro, eles caminhavam bastante tempo juntos. Eles já se conheciam há pelo menos 3 anos. E aí eu imagino que Pedro e João eram daqueles tipos de amigo que só de olhar para a cara dele você já sabe o que ele está pensando. Você tem algum amigo assim? Você não fala nada, você só olha para a cara da pessoa e já sabe exatamente o que ela quer dizer. E aí o texto diz que Pedro ele fez um sinal para João naquela noite, talvez uma jogada de pescoço, né? Jesus falando, alguém de vocês vai me trair. E Pedro assim, pss, pss. Tá aí do lado, pergunta, quem é? Mas ele precisou que outro perguntasse, porque ele não estava próximo. Pastor, como é que eu sei se eu estou próximo de Jesus o suficiente ou não? Depende do tanto de intermediário que você precisa para ouvir Jesus falar. Depende do tanto de assessor, do tanto de catraca que você tem que passar antes que você consiga ouvir Jesus falar. Ai, deixa eu ligar para o fulano, deixa eu ligar para o profeta, deixa eu ligar para o pastor, deixa eu ligar para o líder, deixa eu ligar para o fulano, como se Deus também não falasse com a gente.
Mas o que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que talvez nós não estejamos tão próximos de Jesus quanto seja possível. João, naquela noite, não se contentou em apenas estar perto de Jesus. Ele queria estar perto de Jesus, tão perto quanto fosse possível. Ele não estava satisfeito de apenas estar assentado à mesa. Se havia lugar, espaço ao lado de Jesus, é ao lado de Jesus que ele queria estar. Se tinha como reclinar a cabeça no peito do mestre, era nesse lugar que ele gostaria de estar. E aí, talvez os outros discípulos tenham olhado e falado assim, será que precisa disso? Olha, o cara está em cima, Jesus está falando, ele está com a cabeça em cima do peito do homem. Deixa o homem respirar, João. Mas, de novo, gente, João se entendia como sendo alguém que Jesus amava. E por isso ele queria estar tão próximo quanto fosse possível. E quando nós somos, meus irmãos, amigos de Deus, é esse estilo de vida que a gente vai adotar. Eu quero estar mais próximo de Jesus quanto for possível. Só que se a gente negligencia, meus irmãos, esse modo de vida, não adianta a gente olhar para o irmão depois e ficar pensando, lá vai o preferidinho de Jesus. Lá vai aquele que Jesus ama. Lá vai o filho mimado. Só que, meus irmãos, a verdade é que existem pessoas que não se contentam com as migalhas que você tem se contentado. Existem pessoas, meus irmãos, que não se contentam em assistir uma pregação no YouTube uma vez na semana. Existem pessoas voltando para a palavra de Deus, no seu secreto, todos os dias. Existem pessoas que não estão contentes em apenas estarem sentadas na mesa, mas querem estar ao lado de Jesus com a sua cabeça reclinada no peito dele. E, meus amigos, existem coisas que Jesus vai falar que somente quem estiver ao lado dele, com a cabeça reclinada no peito dele, vai conseguir ouvir. Porque é muito interessante que o texto diz que somente João, naquela noite, conseguiu entender aquilo que Jesus disse. João perguntou, mestre, quem é o traidor? É aquele para quem eu der o pedaço de pão molhado. E assim que ele deu o pedaço de pão molhado para Judas, o diabo entrou nele. Cuidado você que come pão molhado. Brincadeira, gente. Só para você poder acordar. Você que fica molhando pão nas coisas antes de comer, cuidado. Aquele João a quem eu der o pedaço de pão molhado é o traidor. Jesus dá o pedaço de pão para Judas, Judas levanta e o texto vai dizer, os discípulos não entenderam o que Judas foi fazer, porque eles não ouviram a resposta de Jesus. Só ouviu a resposta de Jesus quem estava próximo dele. Não se contente, meu irmão, depois daqui, em estar apenas assentado à mesa. Se existe lugar mais próximo de Jesus, vá para esse lugar. Se existe mais intimidade, busque mais intimidade. Se tem como estreitar ainda mais a sua relação de amigo de Deus com Deus, então busque isso. Se existe mais profundidade do Senhor para você, deseje, então, por mais profundidade. Porque talvez algumas coisas você só ouça o Senhor falar, se você estiver tão próximo dele quanto é possível. Não se coloque numa posição, eu já estou aqui, eu já vim no acampamento. Não queriam tanto que eu viesse, pronto, estou aqui, para de me encher, já vim. Enquanto alguns, meus irmãos, estão adotando essa posição, outros estão dizendo, tem um lugar na mesa do lado dele e é lá que eu vou sentar. Tem um espaço vazio mais próximo dele e é para lá que eu vou. Eu não vou ficar aqui na ponta. Ele está lá no meio da mesa, eu vou para o meio da mesa. A presença de Deus, meus irmãos, é o anseio mais profundo do coração humano. Relacionamento com Deus é aquilo que nós mais desejamos. Por mais que a gente busque esse relacionamento e essa amizade em tantos outros lugares que não em Deus. Mas a nossa alma está buscando o próprio Deus. Só que para encontrar, meus irmãos, esse anseio, para responder esse desejo do nosso coração, nós precisamos estar perto de Jesus. Existe um termo que ficou muito popular na internet, que é a amizade de baixa manutenção. Quem já leu isso alguma vez no Instagram?
A amizade de baixa manutenção. É aquele seu amigo que vocês ficam muitas vezes meses sem se falar, sem mandar mensagem, mas quando um precisa do outro, você sabe que você pode contar com a pessoa. Só que, meus irmãos, com Jesus não funciona assim. A amizade com Deus não é amizade de baixa manutenção, é amizade com manutenção todo dia. Porque você não depende do seu amigo. Você e o seu amigo não nasceram juntos. Por mais que talvez alguém olhe e diga, meu Deus, parece que nasceu grudado um no outro, mas vocês nasceram separados. Você não depende do seu amigo para viver, mas de Deus você depende. De Jesus você depende. O mesmo João que está reclinado no peito de Jesus é o João que escreveu lá em João 17, registrou a oração de Jesus. A vida eterna é que te conheçam. Vida, meus irmãos, de verdade é conhecer ao Senhor. Vida de verdade é corresponder ao nosso propósito de existência, é sermos amigos de Deus. Você depende disso. Então volte todos os dias para esse lugar e esteja tão próximo de Jesus quanto for possível. Esteja tão próximo do Senhor na mesa quanto for possível para você. Saia daqui nesses dias disposto a buscar esse lugar mais próximo do Senhor, onde você pode talvez encostar a sua cabeça no peito dele e ouvir aquilo que ele não está falando para mais ninguém. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Vamos agora para João capítulo 15, dois capítulos para frente. João capítulo 15, versículo 12. Então, o primeiro lugar onde os amigos de Deus estão, os amigos de Deus estão próximos de Jesus. Mas aí você coloca uma observação aí, não apenas próximos, mas tão próximo quanto for possível. Agora, João capítulo 15, versículo 12. Jesus dizendo ainda, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Os amigos de Deus, meus irmãos, além de estarem próximos de Jesus, eles também estão na obediência. Jesus vai terminar o capítulo 13, dizendo para os discípulos que Pedro, de maneira específica, iria negá-lo. No capítulo 14, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E no começo do 15 ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Então vocês só comunicam vida se vocês estiverem conectados na videira. Se vocês não estiverem conectados em mim, vocês não têm aquilo que comunicar. Se vocês não estiverem juntos comigo, vocês não têm vida para poder distribuir, para poder fornecer, para poder compartilhar com as outras pessoas. Mas aí depois de usar o exemplo da videira, Jesus vai falar de novo a respeito de amizade. E no versículo 12 ele diz, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Porque, meus irmãos, logo Jesus não estaria mais com eles. E Jesus iria deixar os seus discípulos, os seus amigos, num mundo que é inimigo de Deus. E nós ouvimos muito isso aqui nos últimos dias. Ser amigo de Deus, meus irmãos, muitas vezes é ter que conviver com um mundo que é inimigo de Deus. Talvez você vai sair daqui desejando Deus e vai se deparar lá fora de novo com um mundo que não está desejando a Deus. E porque Jesus sabia que essa oposição podia gerar desconforto, confusão entre os amigos dele, ele está dizendo, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque, meus irmãos, amigos de Deus não amam apenas a Deus, eles amam também os outros amigos de Deus. Amigos de Deus não amam apenas ao Senhor, mas amam também aqueles que estão caminhando junto com o Senhor. Eu falei ontem aqui, gente, o reino de Deus é um reino de amigos. Jesus está reunindo, está congregando todos os amigos dele numa família, num lugar só.
Tinham 2 grupos de amigos aqui ontem, os amigos que vieram com a Laís, as meninas que eu convidei. Quando a Bia chegou aqui, ela lembrou que conhecia já a menina que era amiga da Laís, e aí pronto, todo mundo se conectou. Porque os amigos de Deus não amam apenas a Deus, mas eles também se amam. Então o meu mandamento é que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo 13, ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ser amigo de Deus, meus irmãos, significa sacrifício. Ninguém tem amor maior do que esse, dar a sua própria vida pelos seus amigos. E, gente, Jesus não está usando um exemplo bonito só para poder emocionar os discípulos. Jesus está antecipando a sua própria morte. Jesus deu a própria vida dele pelos amigos dele. Sim ou não, meus irmãos? Ele está usando o próprio sacrifício como exemplo. Ninguém tem amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos. Amizade, gente, é sacrifício. E João, ele internalizou de uma maneira tão profunda isso que Jesus falou, que lá no final da vida, depois que ele foi para a ilha de Patmos, ele foi solto e voltou para Éfeso. Meus irmãos, João ouviu falar que um rapaz, para quem ele tinha pregado o evangelho, ele tinha batizado esse menino, ele descobre que esse menino desviou da fé. E esse menino agora virou um bandido, virou um ladrão, e está andando com um grupo de ladrões, uma quadrilha. Meus irmãos, a história da igreja conta que João se deixou capturar por aquela gangue, somente para que ele pudesse se encontrar com aquele menino de novo e pregar o evangelho para aquele menino de novo. E ele prega o evangelho para aquele rapaz, e aquele rapaz volta para Jesus depois que ele ouve o evangelho de novo. Ninguém tem amor maior do que esse, dar a sua própria vida pelos seus amigos. Meus irmãos, a amizade com Deus ela é sacrificial, ela não é romântica. A amizade com Deus, para você talvez que não estava aqui nos outros dias, não é, gente, um eterno passeio no parque, não é um eterno passeio no Hop Hari. A amizade com Deus vai exigir de nós coisas. A amizade com Deus vai exigir da gente renúncia, vai exigir da gente sacrifício. Mas aí qual é o padrão de sacrifício que a gente adota? Do amigo que deu a vida dele pelos seus outros amigos. É Jesus dizendo, vocês façam a mesma coisa que eu fiz. Vocês olhem para o meu exemplo e vocês me imitem também nisso. Não só nos sinais, não só nos milagres, mas também em dar a vida de vocês pelos seus amigos. Versículo 14. Vocês são os meus amigos se vocês fazem aquilo que eu lhes ordeno. Vocês são os meus amigos se vocês fazem aquilo que eu lhes ordeno. E ser amigo de Deus, meus irmãos, também significa obediência. Significa sacrifício, mas também significa obediência. E Jesus está dizendo que o ministério dos discípulos, o ministério daqueles que vão seguir a Ele, não vai ser construído com base no serviço, vai ser construído com base na relação. Eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Como é que vocês vão construir ministério? Com base no braço, com base na força? Não, com base na relação que vocês têm comigo. Só que existe, meus irmãos, uma característica muito especial na sua amizade com Jesus que não existe nas suas outras amizades. Tudo aquilo que Jesus manda, você deve fazer. Tudo aquilo que o seu amigo Jesus te pede para fazer, você deve fazer. E esse, gente, é um ponto muito importante para a gente poder, colocar, fundamentar nesse último dia de retiro. Nos lembrar, na verdade. Pastor, eu quero ser amigo de Deus, mas qual que é a nossa tentação, gente? É sair daqui pensando que Jesus é meramente seu brother. Ou para as irmãs que Jesus é somente a sua amiga, a sua amiglis, né? Porque o seu brother, a sua amiga, te pede coisas e você pode ou não pode fazer. Só que, meus irmãos, nós somos amigos de Deus, mas Ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo também, ao mesmo tempo, mestre. E, gente, Jesus não tem problema nenhum em ser mestre e amigo ao mesmo tempo. A gente que muitas vezes confunde as coisas, mas nós seremos amigos dele, somos convidados a sermos seus amigos, mas ele continua sendo o nosso Senhor.
Porque não é como se ele fosse te pedir coisas e você tivesse a opção de fazer ou não fazer. Vocês são os meus amigos se vocês fazem aquilo que eu ordeno para vocês. Porque, gente, numa relação normal de amizade entre dois seres humanos, que não é um ser humano e Deus, mas dois seres humanos, o que acontece? Seu amigo te liga, fica 2 horas com você no telefone porque ele tem um problema. Você abre a palavra de Deus para ele, você prega para ele, você aconselha, você ora, você expulsa demônio, a pessoa desliga o telefone, o que ela faz? Exatamente aquilo que ela quer. Exatamente todo o oposto daquilo que você aconselhou ela a fazer. É assim ou não é, gente? Você tem vontade de socar a cara dela. Você me fez perder 1h30 com você no telefone, bênção. E você fez todo o oposto daquilo que eu te aconselhei a fazer. Por que me ligou então? Mas na amizade com Deus, meus irmãos, vocês são os meus amigos se vocês fazem aquilo que eu lhes ordeno. Só que é muito importante, meus irmãos, ainda que Deus continue sendo o Senhor, é muito importante Ele nos lembrar que nós somos seus amigos. Porque, gente, tem coisas que somente os amigos de Deus vão fazer. Eu tenho uma filosofia que eu fico replicando para todo mundo. Eu falo, gente, tem coisa na vida, e você que tem filho, eu não tenho ainda. Você vai falar se eu estou certo ou estou errado. Gente, tem coisa na vida que nós só fazemos para filho e para amigo. Estou certo ou estou errado? Tem coisa na vida, gente, que você só faz para filho ou então para amigo. Quer uma prova de amizade? Quer um termômetro para saber se você de fato é amigo de alguém? Gente, mudança. Seu amigo te manda uma mensagem, fulano, sábado, 9h da manhã, eu vou mudar de um apartamento no último andar, num prédio sem elevador, e eu preciso de ajuda para carregar geladeira, guarda-roupa e armário. Gente, só vai quem é amigo. Só vai ajudar quem é amigo. Você só vai sair da sua casa no sábado, 9h da manhã, para descer geladeira de escada, se você de fato for amigo daquela pessoa. Porque, meus irmãos, existem determinados tipos de sacrifício que a gente só faz para os nossos verdadeiros amigos. Existem coisas, meus irmãos, que nem mesmo o dinheiro é capaz de obrigar a gente a fazer. Pastor, como que o senhor sabe disso? Eu sei porque eu leio os seus pensamentos quando você está no seu trabalho. Eu tenho esse poder. É quando você está lá no seu trabalho e o seu chefe te pede para fazer alguma coisa que não é a sua função, ou então que é a sua função, mas você está cansado, o que é que você pensa? E eu leio o seu pensamento, eu não ganho para isso. Estou mentindo? Eu não recebo para isso. Isso não está na minha carteira. Isso é desvio de função. Ainda que você receba dinheiro por aquilo, você não quer fazer. Porque algumas coisas, a gente nem mesmo o dinheiro é capaz de nos obrigar a fazer, mas pelos nossos amigos a gente faz sem mesmo receber. Servo, gente, está esperando receber recompensa, está esperando receber salário. Amigo está fazendo por causa da relação que tem com o outro amigo. Se você está fazendo aquilo que faz para Deus, para receber salário, para receber bênção, para receber fama, para receber prestígio, quando essas coisas acabarem, o seu ministério e o seu amor a Deus também irão acabar. Agora, se você faz aquilo que faz para o Senhor, por causa da relação que você tem com Ele, então aquilo que você faz vai durar para sempre. Aquilo que você faz vai gerar frutos eternos de arrependimento. Porque, meus irmãos, é um Deus eterno que está nos convidando para uma amizade com Ele. É um Deus que é o primeiro e o último, que é o início e o fim, que está nos convidando para uma relação de amizade com Ele. Amém, gente? Tudo bem até aqui? Versículo 15, diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Gente, ser amigo de Deus significa ter informação privilegiada. Aí essa é a parte da mensagem que todo mundo gosta. Então, ser amigo de Deus é sacrifício, é obediência, mas também é ter informação privilegiada. Vocês são os meus amigos, porque servo não sabe aquilo que se passa na cabeça do seu Senhor.
Servo não sabe aquilo que o seu senhor está pensando. Servo não sabe quais são os próximos passos da empresa. Mas os amigos, gente, sabem quais são os próximos passos do reino de Deus. Os amigos conhecem o plano eterno do Senhor. Os amigos sabem para onde Deus está conduzindo a história. Porque o servo só faz o serviço que ele tem que fazer. Mas os amigos, gente, eles têm a nossa confiança. Para os amigos, nós revelamos os nossos planos. Para os amigos, a gente conta informação confidencial. E nós, meus irmãos, hoje em dia, em 2 minutos que você fica com o seu celular na mão, você tem muito mais informação passando pelos seus olhos do que qualquer pessoa que viveu na época de Jesus teria. Em 2 minutos rolando, o feed do Instagram. Você tem muito mais informação diante de você do que qualquer outra pessoa que viveu na época de Jesus. Só que aí, gente, justamente porque nós temos tanta informação disponível para nós, a gente criou uma separação muito interessante sobre aquilo que merece ou não merece a nossa atenção. Então você estava na sua casa lá na quarta-feira à tarde arrumando a sua mala para acampamento depois do trabalho. Corre para lá, corre para cá, não pode esquecer isso, não pode esquecer aquilo. E a TV da sala ligada. Aí do nada começou a passar uma matéria, uma reportagem mais aleatória possível, sobre cabras albinas da Malásia. E você com a escova de dente na mão parou e ficou olhando para a televisão. Aí do nada você acordou, você viu o horário, você se lembrou que estava fazendo mala. O que você pensa? O que isso vai mudar na minha vida? Eu saber que tem cabra albina na Malásia. Às vezes alguém te manda um link de um vídeo, amigo, assiste aí, mano, assiste aí. Você começa a falar assim, mas o que isso vai mudar na minha vida? A maneira como nós separamos informação útil de informação inútil isso vai transformar a minha vida? Porque se não for transformar a minha vida, eu não quero perder tempo com esse tipo de informação. Porque quando eu digo que ser amigo, é ter informação confidencial, parece que isso dá um peso, Parece que todo tipo de informação confidencial é proveitosa, é útil. Só que, gente, existe informação confidencial que também não é útil para nada. Você quer um exemplo? Quer um exemplo ou não quer? Fofoca. Fofoca é informação confidencial, que não serve para nada. Que não tem utilidade nenhuma. Olha, eu estou te contando, você não pode contar para ninguém. Pelo amor de Deus, jura de pé junto. Não pode sair daqui. Informação, meus irmãos, confidencial que não transforma ninguém. Mas agora, meus irmãos, tudo que Jesus ouviu do Pai, ele deixou com que os seus amigos conhecessem essas informações. E ele nos deixa conhecer, meus irmãos, essas informações, porque essas informações de Jesus sobre o Pai, os pensamentos de Deus sobre nós, meus irmãos, transformam, mudam a nossa vida. É informação útil, gente. É coisa que nós temos que guardar no nosso coração. Aquilo que você recebeu aqui nesses últimos 5 dias é informação confidencial de amigo útil. Use depois daqui. Guarde no seu coração, proteja aquilo que você ouviu. E se a gente se pergunta, diante de tanta informação, o que é que isso vai mudar na minha vida? Eu te pergunto, depois de 5 dias que você passou aqui, de tudo que você ouviu, depois dessa mensagem, o que é que isso muda na sua vida? Ter descoberto tantas coisas a respeito da palavra de Deus nesses dias, vai mudar o quê na sua vida? Ou vai continuar tudo da mesma forma? Ou vai continuar tudo igual como sempre foi? Gente, quando Jesus nos fala algo, quando Deus nos conta algo, Ele não conta somente para poder saciar a nossa curiosidade. Tem um tanto de gente orando e buscando a Deus, achando que está pedindo por revelação, mas está só querendo saciar a curiosidade. Senhor, o casamento, quando vem, hein? Deus, e a casa, quando vem? Deus, e o carro, quando vem, hein? Isso não é receber revelação, isso é saciar a curiosidade. Você quer que Deus sacie, afague a sua curiosidade. Gente, quando Deus fala conosco, é para produzir em nós transformação. Não para saciar a sua curiosidade, mas para produzir em você transformação.
Romanos capítulo 15, versículo 4, você pode anotar aí, diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo que vem das Escrituras, nós mantenhamos a nossa esperança. Tudo aquilo que foi escrito é para nos ensinar, para nos dar bom ânimo, para que a gente mantenha a nossa esperança em Deus. Para que eu e você, meus irmãos, nós sejamos transformados. João, como um amigo de Deus, toda a informação que ele recebeu transformou ele para sempre. E, gente, João foi tão transformado por Deus enquanto ele caminhou com Jesus, porque talvez quando você lê a Bíblia, e eu pergunto para você, quem era o discípulo mais esquentado que andava com Jesus? Que nome que vem na sua cabeça? Pedro. Só que, gente, João e Tiago, que era o irmão dele, eles eram conhecidos como filhos do trovão. E eles eram conhecidos como filhos do trovão também por causa do temperamento explosivo que eles tinham. Jesus está indo para Jerusalém, lá em Lucas 9. Jesus decide passar por uma aldeia em Samaria. Só que as pessoas não recebem Jesus naquela aldeia. E João, quando vê as pessoas desfazendo de Jesus, que ele pergunta, mestre, chefe, o senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e consumir essa cidade inteira? Jesus pergunta, João, você sabe de que espírito que você pertence? Você sabe a quem você pertence? Olha o tipo de oração que você está querendo fazer. Meus irmãos, esse era João. Só que por que quando nós nos lembramos do discípulo esquentado, a gente não se lembra dele? Porque, meus irmãos, João foi tão profundamente transformado pela presença de Deus, que de filho do trovão, ele se tornou o apóstolo do amor. De filho do trovão, ele se tornou aquele a quem Jesus amava. Meus irmãos, esse mesmo João que estava disposto a matar os samaritanos, agora está lá na ilha de Patmos disposto a morrer. Porque, gente, amigo de Deus não mata, amigo de Deus morre. Amigo de Deus está disposto a morrer por aquilo que experimentou, por aquilo que ouviu, por aquilo que viu. Pastor, eu recebi de Jesus a revelação. Só que aí, a revelação que eu recebi, eu estou disposto a matar todo mundo que aparecer no meu caminho. Se questione se foi mesmo Deus que você ouviu. Porque os amigos de Deus morrem por aquilo que é revelado para eles. E o mesmo João que queria fazer descer fogo do céu, está dizendo, eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Como quem diz, o que tiver que acontecer comigo daqui para frente, eu não me importo mais. Eu estou aqui por causa dele. Eu fui trazido para cá por causa da palavra dele. Ser amigo de Deus, meus irmãos, é ser transformado por Jesus. Ninguém se torna amigo de Deus simplesmente por causa da obediência, mas a obediência que vai revelar se de fato você se tornou um amigo de Deus. Vocês são os meus amigos se vocês fazem aquilo que eu lhes ordeno. Amém, gente? Estou terminando, prometo. Último ponto. Então, os amigos de Deus estão próximos de Jesus, os amigos de Deus estão na obediência. E agora, João capítulo 19, para a gente poder terminar. E aí, se a banda quiser voltar, quem for tocar, pode voltar para cá, por favor. João capítulo 19, versículo 17. Diz o seguinte: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que é Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego.
E os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, e sim, ele disse: eu sou o rei dos judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. E foi isso que os soldados fizeram. Versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela quem, meus irmãos? O discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo, João, a tomou para casa. O último lugar, meus irmãos, aonde os amigos de Deus estão aos pés da cruz. João está disposto a seguir Jesus, continuar seguindo Jesus, mesmo quando isso pode lhe custar a própria vida. Quando Jesus foi preso e levado para a casa de Anás, que era um dos sumos sacerdotes, lá estava João. E foi nesse lugar também, no pátio dessa casa, que Pedro negou Jesus. Só que João, meus irmãos, não para na casa de Anás. Não para na prisão de Jesus, ele vai até a cruz, que é o lugar aonde os amigos de Deus estão. E ali, gente, aos pés da cruz, para muitos deles, era o lugar onde o sonho de uma vida toda tinha acabado. O Eric falou sobre isso aqui, que para muitos judeus Jesus era o revolucionário, o libertário, aquele que queria destronar de uma vez por todas o Império Romano. E agora ver esse revolucionário, esse homem, aonde nós colocamos toda a nossa expectativa, pregado, sangrando, zombado, humilhado, 4 soldados romanos que para um judeu eram a escória da humanidade, rasgando as vestes dele. Para muitos, meus irmãos, ali era o sonho de toda uma vida, chegando ao fim. Só que João firmemente segue Jesus até aquele lugar. E antes de estar, meus irmãos, aos pés da cruz, João esteve em lugares incríveis com Jesus. De novo, ele, Tiago e Pedro eram os mais próximos. Eles estavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus se revelou diante deles com um corpo pré-glorificado, digamos assim. E aí Pedro diz: meu Deus, vamos armar 3 tendas aqui. Uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. Vamos a gente também morar aqui nesse lugar de revelação, nesse lugar de glória. Só que, meus irmãos, a nossa mesma disposição para montar uma tenda no Monte da Transfiguração, precisamos ter a mesma disposição para permanecer com Jesus no Monte da Caveira. Eu sei que talvez para muitos de nós esse retiro é o Monte da Transfiguração. Pastor, vamos armar uma tenda que não dá para mudar para Abacateiro? Parece que é tudo tão bom, tem culto de manhã, tem culto à noite, todo mundo é feliz. Jesus se revela, a gente é tocado, a gente chora. Vamos montar uma tenda aqui, não vamos embora não. Só que, meus irmãos, fora daqueles portões, existe vida nos esperando para ser vivida. E uma vida onde Cristo deseja ser tudo em todas as coisas. E fora daqui, meus irmãos, talvez o Senhor nos convide para segui-lo até o Monte da Caveira. Mas se nós somos amigos de Deus, a disposição do nosso coração precisa ser também: Senhor, nós iremos te seguir. No Monte da Transfiguração, nos sinais, nas maravilhas, nos 153 grandes peixes, mas também se for na sua morte, aos pés da sua cruz, nós também iremos te seguir até esse lugar.
E é nos pés da cruz, meus amigos, que nós encontramos outros amigos de Deus. Porque Jesus olha para Maria e diz: Maria, eis aí o seu filho. Jesus olha para João e diz: João, eis aí a sua mãe. Agora vocês são família. A família de Deus, meus irmãos, se encontra, se reúne aos pés da cruz. E por mais, gente, que o nosso desejo seja, de novo, montar uma tenda aqui, por mais que o nosso desejo seja ficar aqui com a cabeça recostada no peito de Jesus, nós ouvimos aqui, nós precisamos proclamar a mensagem que nós ouvimos aqui durante todos esses dias. E por mais que aqui tenha sido um lugar de glória, né, de revelação da parte do Senhor, meus amigos, Jesus também vai se revelar a você, mesmo quando você estiver passando pelos seus sofrimentos. Jesus vai se revelar a você, mesmo quando você estiver no lugar de desconforto. Porque, gente, eu imagino João agora voltando lá para Apocalipse capítulo 1. Esse mesmo João que viu o seu Senhor sendo rasgado. Esse mesmo João que viu o seu Senhor sofrendo. Esse mesmo João que viu o seu Senhor sendo humilhado. Agora, naquela ilha chamada Patmos, ele está tendo uma visão totalmente diferente. Porque no restante do capítulo 1 de Apocalipse, versículo 13, diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros estava um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a sua voz era como o som de muitas águas. E na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, e ao vê-lo caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Imagina comigo, meus irmãos, o coração de João ao contemplar o seu amigo novamente glorificado. Ao contemplar o seu amigo novamente assentado sobre um alto e sublime trono. E nós também, meus irmãos, estamos esperando para que o Senhor venha sobre as nuvens e todo olho o verá. Só que, meus amigos, a visão da glorificação vai ter um sabor especial para aqueles que não se afastaram do Cristo crucificado. Meus irmãos, a glorificação, o retorno de Jesus no último dia, vai ter cores novas, vai ter cores diferentes para aqueles que não se afastaram dos pés da cruz. A glorificação, meus irmãos, vai ser ainda mais empolgante, vai ser ainda mais maravilhosa para aqueles que não abandonaram o Senhor no meio do seu sofrimento. E esse é o convite de Jesus para nós, depois desses dias: permaneçam aos pés da cruz. Permaneçam próximos, permaneçam na obediência. Fique de pé no seu lugar. Porque, meus irmãos, permanecendo em todos esses lugares, nós encontraremos o próprio Deus. Permanecendo em todos esses lugares, nós encontraremos outros amigos de Deus. Então, quero te convidar a fechar os seus olhos nessa manhã.